bem-vindo a mais uma aula de História com o professor Marcos. Para quem está chegando agora, mais uma vez, seja bem-vindo, tá bom? Lembre de fazer as atividades, a cada videoaula, uma atividade. Vocês já sabem quais são os materiais que vocês devem pegar, lápis, caneta, borracha, para fazer a anotação, porque vai auxiliar vocês muito quando for responder as questões. Não esqueça do livro didático. Comente aqui abaixo da qual escola que você está, que você estuda, como também o seu nome, tá bom? Para a gente estar sabendo, ter uma noção de quem são os alunos que estão participando, enfim, que está assistindo e acompanhando as nossas videoaulas de história. Tá ok, pessoal? Para quem não me conhece, mais uma vez, sou o professor Marcos. Seja bem-vindo e segue abaixo o meu e-mail para quaisquer dúvidas que vocês estarem enviando, ok? A respeito das atividades, enfim, tá? A semana passada, a gente trabalhou, pessoal, lembra que a gente trabalhou sobre a questão da Revolução Industrial, sobre as lutas dos trabalhadores, não foi isso? A luta da classe operária, as greves, as consequências que ocorreram na Inglaterra, como também em toda a Europa, inclusive no Brasil. Então, dando continuidade àquele conteúdo, encerrando ele, dando continuidade no sentido cronológico, né? Mas encerrando aquele conteúdo, agora a gente vai trabalhar como diversos acontecimentos que ocorreram na Europa influenciaram, sobretudo, para o processo de independência da América. Lembrando que a América era dividida entre duas colonizações. De um lado, nós tínhamos colônias, né, que estava ligado à Espanha, e do outro nós tínhamos colônias como o Brasil, por exemplo, que era de Portugal. Então, o Brasil, inclusive a América, estava dividido. De um lado, Portugal, do outro lado, Espanha. Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui, que vai surgir diversos elementos, diversos acontecimentos e fatos que vai influenciar para o fim dessas colônias, ou seja, essas colônias, até então, como o Brasil, como o México, Chile, Venezuela, o Haiti, Estados Unidos, que eram dependentes das metrópoles, vai se romper. Ou seja, vai surgir um conjunto de elementos que vai contribuir para o rompimento, e automaticamente, ao invés de surgir novas colônias, vai surgir novos impérios e automaticamente outras repúblicas. E, por fim, países, tá? Países é algo recente, mas antes era colônia, depois de colônia se tornaram império, depois de império se tornaram república, ok? Segue essa linha aí cronológica. Alguns países já foram sair logo das colônias e já instalaram a república. Outros já instalaram da colônia, instalaram o império e ainda continuam no império. Tá bom, pessoal? Mas, enfim, hoje o nosso conteúdo vocês vão colocar aí, pessoal, na página 122, que vai começar o nosso conteúdo, página 122, capítulo 6. De imediato, vocês vão ver uma imagem bem bonita do livro didático de vocês, tá bom, pessoal? Que é sobre a diversidade da América. A América é um dos continentes que maior possui, um dos mais, né? Um dos mais que possuem aí a questão da diversidade étnica e reúne um grupo, um reagrupamento de países, cada país com suas ideias, formas de pensar, tá? Hoje, mas só que antes esses países eram interligados, tanto da Espanha como também da própria Portugal, tá ok? Então, vocês vão colocar aí na página 122 para vocês pararem e perceberem até a que ponto estou falando. Então, o conteúdo da aula de hoje é a independência das colônias hispano-americanas, fatos e contextos, ok? Dividi em dois momentos esse conteúdo. Primeiro, depois eu vou explicar de forma específica quais são os países que conseguiram independência, as colônias que tiveram independência, quem foi a primeira e como uma independência de um determinado país, por exemplo, do Haiti, influenciou para que outras colônias seguissem a independência do Haiti e automaticamente conseguisse também sua própria independência. Ok, pessoal? Mas, desde já, um dos primeiros países a ter independência da América Espanhola foi justamente o Haiti. Muita gente fala assim, o Haiti fica na África. Não, pessoal, o Haiti fica na América, tá? Mas aqui
é composta, a grande maioria, por pessoas negras. Lembra do terremoto do Haiti? Pronto, e até hoje a cidade tenta se reconstituir. Depois disso, infelizmente, não consegue, porque a devastação é imensa. Ok, pessoal? Então, temos aí, hispano é a espanhola, entendeu? Aí fica a independência das colônias espanholas da América, ou seja, quais são as colônias da Espanha que estavam na América. Ok, pessoal? Fatos e contexto, porque eu vou explicar posteriormente. Vamos lá. Aqui, pessoal, aqui é o mapa da América. Temos aqui, ó. Isso aqui é o mapa de 1794, né? Os portugueses já haviam chegado, né, ao Brasil, 1500. Então, tudo que está de vermelho são as colônias da Espanha. O que estão de verde, verde mais forte, são as colônias de Portugal. O que está de rosa, as colônias da Grã-Bretanha. É o que está de verde claro, que são as colônias dos Estados Unidos. O de roxo também, aí vem França, Noruega, enfim, né? Mas eu quero focar apenas, hoje, aos países que estão de vermelho, porque é a colônia independência, né? Como essas regiões conseguiram independência? Como elas conseguiram se livrar da Espanha? Qual foi a consequência? Tá bom, pessoal? Então é justamente isso. Vamos lá. Primeiro, a independência da América Espanhola foi obra da aristocracia crioula, que era formada por grandes proprietários de terras e comerciantes, os crioulos. Os crioulos lutavam contra o pacto colonial, que restringia o desenvolvimento das colônias. Vocês lembram que eu falei para vocês, em uma das nossas aulas aqui, que o pacto colonial proibia que outros países, a não ser a Espanha, pudesse comercializar com as colônias, ou seja, o pacto colonial proposto pela Espanha, o pacto colonial proposto pela Espanha dizia que somente a Espanha pode comercializar com esses países vermelhos, com essas regiões vermelhas. Então, o comércio estava totalmente dependente da Espanha. A relação econômica, quem dava as ordens era a Espanha, tá ok? Então, temos aí a primeira questão, a primeira insatisfação. Vamos dizer que uma colônia, por exemplo, do México, quisesse comercializar com a Inglaterra. Não podia, porque o pacto colonial era claro e evidente. Existia fiscalizações em alto mar para que os países, as colônias da América, não comercializassem com outros países da Europa, a não ser a própria Espanha, a própria metrópole. Ok, pessoal? E a base teórica, ideais iluministas e liberais. Lembra quais são os ideais iluministas que a gente trabalhou aqui? Liberdade, igualdade e fraternidade. Temos aqui os 3 ideais que vai influenciar para que as colônias, juntamente com os grandes proprietários de terras e comerciantes, se unam, ok, pessoal? E vai buscar, gerando diversas revoltas na América, a fim da independência. Tranquilo? Então, os ideais iluministas, lá, lembra que foi os ideais iluministas, né, lá na França, que vai surgir em toda a Europa, em todo o mundo. Então, é preciso ter igualdade, fraternidade e liberdade para que uma sociedade cresça economicamente, socialmente e politicamente. Então, eles tiraram essa ideia de lá da Europa e implementaram nas colônias da Espanha aqui na América. Isso justamente proporcionou diversas revoltas, diversos motins, diversos conflitos, a fim de romper a relação econômica somente com a Espanha. Tá, pessoal? Então, nós temos o iluminismo, que vai influenciar diretamente, tá, nesse processo de independência. Temos também a participação dos grandes proprietários de terras, que vai influenciar essas questões, que vai influenciar no processo de independência também. Então, aqui nós já temos dois elementos, 2 motivos que influenciaram a independência. As ideias iluministas, o pacto colonial e, na verdade, é terceiro. E também
a questão dos grandes proprietários de terra, que são os chamados os crioulos. 3 motivos que influenciaram. Lembrando que o pacto colonial gerou uma insatisfação. Como é que o meu comércio só pode, minha produção só posso vender para a Espanha? Se a Inglaterra tem um preço melhor, eu não posso negociar com a Inglaterra? Não, você só pode negociar com a Espanha porque o pacto colonial ele era claro. Aí aqui a América Espanhola não podemos atribuir apenas a invasão de Napoleão Bonaparte na Espanha, o desencadeamento das independências na América. Ou seja, quarto ponto, o que vai influenciar a independência das Américas. Napoleão Bonaparte, né, uma figura política, militar, possuindo um dos maiores exércitos da Europa, vai invadir a Espanha, tá? Então, a Espanha automaticamente vai perder forças com suas colônias aqui na América, porque ela agora está preocupada com a invasão de Napoleão em seu território. Então, enquanto a Espanha se dedicava a tentar conter o avanço de Napoleão Bonaparte em seu território na Espanha, a América, tá? As colônias da América aproveitavam o momento para romper a ligação econômica e política que tinha com a Espanha. A Espanha lá preocupada com a invasão e as colônias aqui tentando romper, aproveitar esse momento de distração da Espanha. Então, este fato deve ser visto como resultado de todo um movimento histórico que encontrou condições favoráveis para se efetivar. A independência dos Estados Unidos, olhe, lembra, foi uma das primeiras colônias a ter independência. Lembra das 13 colônias? As 13 colônias formou os Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial vai influenciar, pressão para a abertura dos mercados. Por quê? Lembra que na Inglaterra estava surgindo novos mercados, novas mecanização, a mecanização das fábricas. Mas a Inglaterra não poderia negociar com a Espanha, com as colônias da Espanha, porque existia o pacto colonial. Então, existia uma pressão gerada pela Revolução Industrial, existia a Revolução Francesa, tá? E a América para os americanos. Foram fatores que influenciaram a independência da América Espanhola. A América para os americanos é um jogo de disputa aí por trás, no sentido de que a América, na verdade, para os americanos, era uma América para os Estados Unidos, tá? Essa região da América, do México, do Chile, Uruguai, Venezuela, Brasil, acreditava-se que deveria ser um jogo de interesse para com os Estados Unidos. Então, vocês percebem que a relação entre Brasil e Estados Unidos, essa região da América, é historicamente. Então, até hoje, os países estrangeiros têm uma grande admiração, não, mas uma forte ligação para com o Brasil quando se trata de economia. Então, aqui, pessoal, são os motivos que influenciaram a independência. Pessoal, o que significa necessariamente independência, para que vocês compreendam mais um pouco? Independência significa que, a partir de hoje em diante, eu não preciso de ter uma decisão do outro, eu não preciso mais consultar um conjunto de um outro país para decidir sobre o meu país. Por exemplo, eu não preciso consultar um Baúba se Itabaianinha é independente. Eu não preciso consultar ao Acre, Chinápolis, Tobias Barreto, se Itabaianinha ela é independente. Tá? Então, significa que as colônias não precisavam mais consultar a Espanha, porque as próprias colônias se tornaram independentes e se tornaram países, assim como a Espanha. Então, independência significa isso. Você não ter mais aquela responsabilidade de você consultar, de você pesquisar, de você depender economicamente e politicamente de uma outra região fora do seu território. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Aqui é o processo de independência. Aqui é toda a América. Vocês percebem aí, cada bandeirinha dessa é um país hoje. Então, o processo de independência na América Espanhola. Durante o século XVIII, a elite colonial foi conquistando espaço no comércio. Se a elite colonial... Quem era a elite colonial? Inglaterra, França, a própria Espanha, tá, pessoal? Rússia. Então, esses países, eles estavam conquistando território, eles estavam conquistando comércio. Será que a Espanha seria capaz de tomar conta de todo esse comércio aqui? Não. Por quê? Porque ela estava preocupada no início
com a sua invasão da invasão da França, no caso representado por Napoleão Bonaparte, em seu território. Enquanto, mais uma vez, enquanto a França estava lá tentando proibir, né, tentando conter o avanço de Napoleão Bonaparte na Espanha, os outros países, como Inglaterra, a própria França, fizeram o quê? Conquistar os comércios. Quando conquistou o comércio, automaticamente quebrou o pacto colonial. E isso gerou uma crise colonial. Porque a Espanha, quem sustentava a Espanha eram as colônias. Se as colônias agora passaram a ter relações econômicas com todos os países da Europa, significa que a Espanha não vai ser mais a exclusiva, que a Espanha passou a entrar em um estado de crise. O sistema capitalista colonial na Espanha, com o fim do pacto colonial, entrou em crise. Aí vemos aqui, ó, com as guerras napoleônicas e a ocupação da Espanha por Napoleão, o sistema colonial se enfraqueceu ainda mais. A guerra que a Espanha estava tentando conter Napoleão Bonaparte, perdeu. Napoleão Bonaparte venceu a França. Então, o sistema colonial da Espanha enfraqueceu mais ainda. E foi nesse processo de enfraquecimento que diversos países da América, diversas colônias da América, passaram a ter sua independência. O primeiro, lembrando que foi os Estados Unidos, tá? Posteriormente foi o Haiti, que aí eu vou trabalhar nas aulas posteriormente. Aí vamos lá. A crise do Império Espanhol. E a Espanha? Qual era a condição da Espanha? Por que a Espanha não conseguia mais manter relações com suas colônias aqui na América? Simples e fácil. Porque já como o sistema estava em crise na Espanha, o que foi acabou gerando elevadas despesas com a guerra que se envolveu. Qual a guerra? A guerra da Espanha com Napoleão. Diminuição da produção agrícola e artesanal. Por que diminuição? Porque quem produzia não era a metrópole. Quem produzia eram as colônias. E a produção era enviada para a metrópole. Já como as colônias da América se afastaram da Espanha, automaticamente diminuiu a produção e a questão agrícola artesanal na Espanha. Quem agora vai produzir se as colônias já têm sua própria independência? Entenderam? É essa reflexão que quem sustenta as metrópoles, quem sustenta os países da Europa durante esse período aqui, sobretudo a Espanha e Portugal, eram as colônias. Então as colônias pediram independência e as metrópoles tiveram que passar por um processo de transformação para produzir o seu próprio produto. Alguma dúvida? Ótimo. Tudo isso aí está no livro didático de vocês, viu, pessoal? Vamos lá na página 125, que é sobre a questão da invasão de Napoleão. A redução da prata e ouros americanos. Pessoal, a região da América era rico em prata. Essa prata era enviada para a Espanha. A partir da independência, a prata não foi mais enviada para a Espanha. Era enviado para outros países, como a Inglaterra. Tá? O ouro era americano. No Chile, no México, no Uruguai, na Venezuela. O ouro saía dali. Agora, esses países que estavam no processo de independência, no processo de luta e conquista, passaram a enviar exclusivamente para a Espanha, e sim para outros países. Então, a Espanha também sentiu a redução da prata e ouros americanos. E surgimento de revoltas internas. O que é revoltas internas? Se você mora em um país que está passando por guerra, que você está passando por dificuldades, não está conseguindo arcar com as despesas do país, que houve redução na economia, automaticamente vai gerar revoltas. Revoltas por quem? Pelos internos da Espanha. A Espanha começou a passar por um processo de revolta. As pessoas começaram a ficar insatisfeitas com o governo da época. Um processo de insatisfação, com descontentamento, começou a buscar, a fazer revoltas internas na Espanha. Mas do mesmo jeito que lá na Espanha tinha revoltas internas, aqui na colônia também tinha revoltas internas. Porque a Espanha tentava conquistar
a colônia novamente, porque conquistando a colônia novamente, automaticamente todo o poder retornava para a Espanha. Mas aí o que foi que ocorreu? Os outros países começaram a dar suporte às colônias para que as colônias da América não retornassem mais para a Espanha e sim se tornassem países independentes. Porque se as colônias se tornassem países independentes, automaticamente os outros países da Europa ganhavam com isso, porque seria mais comércio, mais relações econômicas. E, pessoal, aqui está justamente uma das questões, né, que a igreja, né, como uma das maiores predominantes, se fazia presente nesse processo, pessoal, de conflito. A igreja tentava, aos poucos, não perder o seu poder, porque a política, essa relação econômica, política e social, era a igreja que se fazia presente. Tá bom, pessoal? Então, se vocês pararem para observar essa imagem, aqui vocês vão ver piratas, aqui vocês vão ver indígenas, vocês vão ver europeus, vocês vão ver pessoas católicas e outras religiões, porque era essa mistura. Na Espanha estava um ambiente de certeza, de incerteza, um ambiente de dúvidas, então não sabia como funcionar, automaticamente gerou esses conflitos, esses desencontros de informações, e esses desconflitos proporcionou para que aos poucos as colônias pudessem ter independência. Se perguntarem, uma das perguntas lá, pessoal, é justamente o seguinte: quais os motivos que influenciaram para a crise colonial? Vocês já sabem que foi a questão iluminista, o movimento iluminista, o fim do pacto colonial, o aumento das despesas, as revoltas, as condições precárias de saúde, a falta de saneamento básico nas colônias, a fome, a miséria, a pobreza que estava se instalando nas colônias, enquanto a Espanha estava em um outro patamar, sendo enriquecida, acima de tudo, sobre o trabalho das colônias. Tá, pessoal? E aqui eram os processos de independência, né? Às vezes, as colônias tentavam conseguir a independência de forma apaziguada, de paz e amor, paz e amor. Mas as metrópoles sempre recusavam. E esse processo de recusa por lado das metrópoles geravam em conflitos. Então, é justamente isso. Então, o processo da independência das Américas teve brigas, confusões, desentendimento, novos costumes, novas crenças, tá? Novos hábitos e automaticamente novos modos de vida. Ok, pessoal? E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje com a seguinte mensagem: não gaste seu tempo com palavras desnecessárias. Às vezes tem palavras que não contribuem nada para a nossa vida, então você não menciona, você não fala. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, ok? Lembrem de fazer a atividade que está logo aqui abaixo, galerinha, não esqueça. Manda um abraço especial para a Escola Municipal Pedro Alves de Macedo, meu muito obrigado. E que vocês continuem nos acompanhando, fazendo as atividades de história, tá? É muito importante a participação de vocês. Deixe o comentário aí abaixo. Curte, comente, compartilhe em suas redes sociais. Meu muito obrigado mais uma vez e que vocês fiquem em paz e que em breve estaremos de volta, tá bom? Lembrem de que, pessoal? Lembrar de que? Isso mesmo. Vocês lembrem da nossa atividade. A nossa atividade, pessoal, que é uma forma de a gente acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem de vocês. Por hoje é só e até breve.